Olá pessoal, aqui o Gilgamesh Rei Teórico. Eu estou trazendo a parte 4 de Eu no Mundo de Kimetsu no Yaiba, continuando a teoria. Assim como na história original, eu, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e a Nezuko vamos para o Monte Natagumo. E quando nós chegamos lá, eu sinto uma presença demoníaca muito poderosa e falo para os três tomar cuidado porque esse demônio com certeza é poderoso. Eu também falo para o Tanjiro que não tem apenas uma presença demoníaca, eu estou sentindo mais 4 presenças demoníacas. O Tanjiro fala que ele também está sentindo mais 4 cheiros de demônios, porém tem um cheiro que é muito mais forte do que os outros. Então eu, Tanjiro e o Inosuke entramos na floresta, assim como na história original com Zenitsu, sendo o famoso cagão fica com medo de entrar na floresta. Enquanto isso eu, o Tanjiro e Inosuke estávamos andando pela floresta, então nós acabamos vendo várias teias de aranha e eu começo a achar isso muito suspeito. Então o Tanjiro acaba vendo uma pessoa andando na floresta, então nós vamos até o homem. Quando nós chegamos mais perto percebemos que ele é um caçador. Me apresento e falo que eu sou o Gilgamesh, então eu digo para ele que eu sou da classe Mizunoto, assim como Tanjiro e Inosuke. Então o caçador fala que devia ter enviado alguém do nível Ashira porque não importa quantos Mizunoto eles mandem não vai adiantar nada. Então o Inosuke, como formoso retardado, dá um soco na cara do maluco e manda o cara explicar o que tá acontecendo aqui. Então o caçador começa a explicar o que os corvos mandaram eles virem para cá. Então eles juntaram 10 caçadores e vieram, mas quando eles entraram na floresta de repente os caçadores começaram a matar uns aos outros, mas ele conseguiu fugir por pouco. Enquanto nós conversávamos sobre isso nós começamos a escutar vários sons de passos vindo na nossa direção. Então o corpo dos outros caçadores que haviam morrido aparece tentando atacar todos nós. Então eu falo para o Tanjiro que os cadáveres deles devem estar sendo controlados por algum tipo de demônio. Então eu começo a concentrar a minha energia nos meus olhos, muito parecido com o que o Gon fazia para tentar ver a Bandigun do Izuka. Então eu consigo ver os para o Tanjiro e o Inosuke cortarem os fios que estão amarrados nas costas dele. Então eles fazem ok, eu mando e começa a cortar todos os fios, fazendo o corpo dos caçadores caírem no chão. Então eu falo para o Tanjiro que o demônio não deve estar muito longe daqui para conseguir controlar os cadáveres deles. Então eu vejo 2 aranhas no braços do Tanjiro e acho isso estranho. Então eu percebo que elas estavam amarrando linhas no braço dele. Então eu corto as linhas e falo para eles tomarem cuidado porque essas aranhas aqui estão amarrando os fios no corpo deles. Enquanto isso, em algum lugar na floresta uma voz fala: agora ouço meus pequenos e adoráveis bonecos dança e até seus braços e pernas caírem. Então eu pergunto para o caçador qual é o nome dele e o caçador fala que o nome dele é Murata. Então eu falo para o Inosuke procurar o demônio, enquanto eu, Tanjiro e o Murata vamos cuidar dos outros caçadores. Então o Inosuke fala para mim calar a boca, porque ele não ia fazer isso de qualquer jeito. Eu então faz logo desgraça. Então presa consciência ambiental localizando o demônio. Então eu, Tanjiro e o Inosuke vamos até o local onde estava o demônio, mas quando nós estávamos nos aproximando de um corpo muito grande e musculoso começa a nos atacar. Então eu pego meu livro mágico e uso minha magia de flechas de fogo jogado vários ataques no corpo, fazendo ferimentos leves. Então eu falo para o Inosuke e o Tanjiro ir para cima do corpo, porque eu vou dar cobertura para eles. Então eu uso minha magia zero absoluto congelados os pés dele deixando ele imobilizado. Então o Inosuke arranca os braços dele e o Tanjiro corta as pernas. Então Tanjiro fala para mim pegar impulso nas costas dele. Então eu piso na caixa da Nezuko e dou um pulo para cima e digo respiração da luz primeira forma 1000 cortes divinos, cortando o corpo em vários pedaços. Então assim como no estado original, Inosuke joga o Tanjiro na direção da mãe e a aranha corta a cabeça dela de modo gentil. Então antes dela morre ela fala que tem um dos 12 Kizuki na floresta e que era para ele tomar cuidado. Então o Tanjiro vai pergunta se a gente estava bem. Então eu falo que sim porque eu já tinha curado todos os ferimentos do Inosuke. Então o Tanjiro fala que tem um dos 12 Kizuki na floresta. Eu entendi. Então aquela energia poderosa e dele nós devemos tomar cuidado. Então nos vamos em direção ao demônio com a energia mais forte, mas quando nós estávamos no meio do caminho somos atacados pelo pai da família aranha, aquele demônio bombado com cabeça de aranha. Então ele fala para machucar a família dele, começa a nos atacar. Então eu tento usar a minha respiração da luz tentando cortar o braço do demônio, mas a minha espada nem mesmo chegar a cortar ele direito.
vento e fica presa no braço dele então e me arremessa para longe com toda a força. Enquanto eu estava caído eu percebo que estava caído rápido demais e que eu ia me machucar feio com uma tenda. Então eu uso a terceira forma da respiração da luz tornado divino, fazendo um furacão de dourado para minimizar o impacto da queda. Quando eu caio no chão eu percebo que aquele Oni tinha me mandado para bem longe. Então ia ó Tanjiro e o Inosuke. Então eu começo a pular nos galhos de árvores procurado Tanjiro e o Inosuke. Então eu sinto a energia do Tanjiro aumentado. Mais perto dele tinha outra energia demoníaca poderosa. Então eu vou até o topo de uma montanha para ter uma visão mais vantajosa, mas também vejo Inosuke lutado sozinho contra o pai da família aranha. Então eu guardo a minha espada e pego um arco dourado e disparo várias flechas no demônio aranha, fazendo uma pequena explosão, dando chance para o Inosuke escapar dele. Enquanto isso eu atiro uma flecha dourada perto do Tanjiro. Tanjiro só tem uma pessoal que usa armas douradas, então ele pega a flecha e vê que nela tinha uma mensagem dizendo lute com tudo porque eu vou te ajudar. Então o Ruin fala para o Tanjiro não subestimar ele. O Ruin tenta acertar o Tanjiro, mas ele desvia do fios. Então o Tanjiro vai para cima do Ruin tentando acertar ele, mas a espada do Tanjiro acaba quebrado quando acerta o fio do Ruin. Quando o ataque do Ruin e acerta do Tanjiro, uma flecha acerta do impressionante. Sejam lá quem for tem uma mira excelente para atingir um fio do tamanho de uma teia de aranha. Então o Tanjiro fala essa foi por pouco, se não fosse o Gilgamesh eu teria morrido sem dúvida. Nota do autor: galera, eu tenho a mesma mira que o Acherini. A beleza voltado para a teoria. Depois disso o Ruin fala que o Tanjiro tem um bom amigo para salvá-lo assim, mas se ele depender apenas do seu amigo ele não vai derrotá-lo. Galera, a partir daqui tudo vai acontecer como na história original com Ruin pegando a Nezuko de refém. Então o Tanjiro fala: Gilgamesh, tá me ouvindo? Salva a Nezuko por favor. Enquanto isso eu estava no topo da montanha apenas ouvindo o que o Tanjiro falava. Então eu e meus pensamentos: me desculpa Tanjiro, mas salvar sua irmã agora é quase impossível e muitas teias de aranha enrolado nela, eu errar um tiro pode ser fatal. Então eu dou um grito para o Tanjiro e falo para ele que eu não posso salvar a Nezuko porque ela está presa em várias teias de aranha e mesmo se eu cortar outros para matá-la eu falo que o Tanjiro precisa derrotar ele agora. Então a partir daqui tudo vai aparecer como na história original, o Tanjiro usando a 10ª forma da respiração da água indo para cima do Ruin com tudo que ele tem. Então o Ruin usa seu Kekijutsu fazendo um gaiola de teias de aranhas tentado corta o Tanjiro. Então o Tanjiro lembra de tudo que o pai dela falou sobre a dança Inokami despertado a respiração do sol. Então a Nezuko usa o Kekijutsu dela queimando os fios do Ruin, dando a chance para o Tanjiro cortar a cabeça dele, fazendo aquela cena linda do anime, fazendo eu boa garoto. Então eu coloco minha mão no portão da Babilônia e pegou a Kaladbog disparado ela na cabeça do Ruin, levado ela para longe da floresta, fazendo uma explosão gigantesca e chamado a atenção do Tomioka e da Shinobu que estava na floresta. Galera, nessa história o Ruin morreu mesmo quando Tomioka chega no local e pergunta onde estava o Lua inferior. Então o Tanjiro fala que nós já tinha derrotado ele deixando Tomioka supresso, mas ele pergunta nós quem. Então o Tanjiro fala estava ajudando ele à distância. Então a Shinobu aparece tentando atacar a Nezuko, mais uma flecha dourada acerta de raspão no braço, fazendo um corte leve, fazendo ela erra o golpe. Shinobu: ó, que foi isso? Uma flecha me acertou enquanto eu me movia. Ele tem uma boa pontaria. Então o Tanjiro: Gilgamesh não ataca, eles são do esquadrão. Então a Shinobu pergunta se eu conhecia o dono da flecha. O Tanjiro fala que sim, que ele é um amigo dele. Shinobu: pera, Gilgamesh, eu já escutei esse nome em algum lugar. Então a Shinobu fala que ele tem uma boa precisão, mas ainda errou. Então o Tanjiro fala que eu nunca erro, se ele quisesse poderiam acertar até o coração de alguém dessa distância, deixando a Shinobu bem surpresa com isso. Então várias flechas começam a vir na direção da Shinobu e do Tomioka. Então eles começam a se defender de todas, mas algumas acertavam eles de raspão. Então eu falo para o Tanjiro: corre, ligo, porque eles vão querer matar a Nezuko e que eu vou segura eles aqui. Então o Tanjiro pega a caixa da Nezuko e sai correndo com ela, mas a Tomioka impedem ela, começado uma luta entre eles. Shinobu que diria que o Ashira protegeria uma demônio, Tomioka fica apenas calado. Então mais uma quantidade maior de flechas e lançadas na direção da Shinobu na intenção de matá-la. Então Tomioka defende as flechas e fala para eu fugir junto com o Tanjiro porque eu também estava envolvido
ouvido com ele que ele vai segurar Shinobu. Enquanto isso o Tanjiro estava fugindo com a Nezuko, então eu chegou perto dele e falo para ele correr mais rápido, mas a gente é atacado pela Kanao, então ela desmaia o Tanjiro e eu pego minha espada e ataco, mas ela se defende e tenta atacar de novo. Então eu vou pra cima dela também e começo a atacar ele, então nós começamos a trocar golpes de espadas e uma grande velocidade, deixado a Kanao surpresa porque eu estava luta de igual para igual com ela, então ela tenta usar respiração, mas eu dou um chute na barriga dela fazendo ela perde o foco da respiração. Logo em seguida eu seguro a mão dela que estava seguro a espada e coloco atrás das costas dela e com ele pelo pescoço, então eu prego minhas pernas no corpo dela levando ela pro chão parecido com jiu-jitsu e começo a sufocar ela, mas quando eu ia desmaiar o corvo aparece falando a mesma coisa que ele disse na história original, só que dessa vez ele disse para levar Gilgamesh, Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado para o quarto do esquadrão de caçadores. Então eu falo para Kanao que não precisamos mais lutar porque ela não tem mais ordens de matar a Nezuko, então eu solto a Kanao, então ela guarda a espada dela e eu guardo a minha, então eu e o Tanjiro somos levados para o quartel-general dos caçadores, então eu e o Tanjiro somos levados até o esquadrão. Nota do autor: lembrava da Shinobu e da Kanai, mas com o passar dos anos eu mudei na minha aparência, por isso elas não me reconheciam. Voltado para a teoria, depois que eu e o Tanjiro acordamos, nós vemos 10 pessoas na nossa frente, então o Kakushin fala que eles são os 10 espadachins mais poderosos do esquadrão de caçadores, eles são os Hashiras, então eles estavam decidindo o que faria. Shinobu vai até o Tanjiro e pergunta por que a gente estava andando junto de um Oni, porque isso era contra as regras dos caçadores, então o Tanjiro fala que ela é a irmã dele, ela foi transformada em um Oni, mas ela nunca devorou um humano, então eu concordo com o Tanjiro porque eu treinei junto com ele durante 2 anos e também fiz várias missões junto com ele e a Nezuko, então eu falo que ela nunca devorou um humano, mesmo que 2 pessoas estivessem dizendo a mesma coisa, eles não estavam acreditando nisso, então eu olho para Shinobu e a Kanai e falo que o rosto delas é um pouco família, a gente já se conheceu, então a Shinobu fala que elas também me achará um pouco família, mas acho que nunca nós vimos antes, então o Sanemi aparece e fala, então esses são os idiotas que estão andando junto com vocês, falaram que ela pode lutar ao lado do esquadrão, sabem como chamamos isso de algo impossível, então ela paga a sua espada e perfura a Nezuko, deixado não só o Tanjiro e eu puto, mas todos vocês também, que eu sei, Sanemi, que eu estou um pouco me lixado, se ele é um Hashira eu vou te matar por ter machucado a Nezuko, então eu invoco meu portão da Babilônia, deixando todas os Hashiras surpresos, mas a Shinobu e a Kanao estavam mais surpresas ainda porque só tinha uma pessoa no mundo que conseguirá usar essa habilidade, então eu começo a disparar ataques mágicos no Sanemi, arremessado ele para longe, então a caixa da Nezuko cai no chão, então eu crio um portão embaixo da caixa, jogado ela dentro do meu cofre de tesouros, então voltado para a luta. Depois desse ataque o Rengoku saca sua espada e tenta me atacar, mas eu bloqueio a espada dele com meus cajados mágicos e lanço uma magia na cara dele, mandado ela para uma parede, então eu arrebento as cordas que estava me amarrado e então eu puxo a Gaibou e falo que eu não quero machucar ninguém, mas se eles me obrigarem a isso não vou hesitar, então os Hashiras também saca suas espadas e quando nós íamos se matar o mestre dos caçadores aparecem e fala, então os Hashiras se curva para ele, então o mestre história original, mas quando eles falam sobre Muzanque, o Gilgamesh e também o Tanjiro se encontram pessoalmente com o Muzanque e Butsujin, deixados Hashiras chocados com isso, então eles começam a pergunta se nós lutamos contra ele, então o Tanjiro fala que o Gilgamesh foi o único que lutou com ele, os Hashiras fala lutou contra o Muzan sozinho e saiu vivo. Bom, não vou dizer que foi fácil aquela luta, então eu uso meu fantasma nobre e pegou um pequeno inseto de ouro, então eu explico que esse tesouro pode gravar qualquer tipo de coisa, mas antes disso eu vou até o mestre Buyashiki e coloco minha mão no rosto, exorcizando a maldição dele, fazendo ele recuperar a visão e deixado o corpo dele mais saudável, então o mestre Buyashiki pergunta o que foi quebra fiz, então eu falo para ele que eu exorcizei a maldição que reduzia o tempo de vida dele, então o mestre Buyashiki começa a chorar e fala que fazia anos que ele não sentia seu corpo tão saudável como ele sente agora. Ele também fala que é tão bom enxergar a luz do sol, e o povo, cara, não precisa chorar, não, eu vou até o Jomei
Kojima e curar a cegueira dele também. Eu muito bem, agora vamos começar a sessão de filmes. Então eu uso o meu portão da Babilônia e tiro de lá uma televisão Smart nota do autor. Galera, como eu disse na teoria de Jujutsu Kaisen, o meu portão da Babilônia possui todos os tipos de construto já feito em todo o universo. Pode ser tanto armas divina ou até mesmo carro e motos de tanques de guerra, até mesmo televisões, jogos de xadrez, essas coisas do tipo. Qualquer tipo de construto físico feito pode ser tanto do passado preset ou do futuro. Ok, voltando para a teoria, então a Kanai pergunta a Oki: é isso? Então eu explico para ela que isso é uma televisão, uma coisa que ainda vai ser criada no futuro. Então acho novo, pergunta se isso é algo que ainda vai vir do futuro. Como eu tenho posse dele, eu falo: meus poderes são algo bem misteriosos, eu não entendo porquê, mas eu tenho a sabedoria da toda a humanidade, assim como eu tenho todos os tipos de construtos já feito pelas mãos da humanidade ou até mesmo divinas. Então eu irrelevante, então eu coloco eles para assistir a luta que teve comigo contra o Muzan, deixado todos eles surpresos com isso. Tenjin fala: os poderes dele são muito extravagantes. Viram aquela explosão? Foi lindo de se ver. Então o Boyashiki fala que isso é mesmo impressionante. Mitsuri pergunta se eu tenho namorada, deixado o Banai bem pistola com isso. Então eles perguntam quais as habilidades do Muzan. Então eu explico para eles: pelo bom, eu não consegui muita coisa, mas pelo o que eu consegui sobre as habilidades deles são características físicas sobre-humanas: regeneração, rank, possessão, transformação, manipulação corporal, metamorfose, absorção, manipulação de veneno, mestre em artes marciais, criação de ondas de choque, não sente dor, imortalidade, manipulação biológica. Seu sangue, quando ejetado, pode transformar humanos em demônios e em grandes quantidades causar destruição celular, manipulação do sangue, indução do medo e paralisia, telepatia, amaldiçoamento em demônios, controle mental e leitura mental sobre demônios, autossustentação, neutralização de regeneração de demônios, resistência à manipulação de veneno, doenças, paralisia e indução do medo. Bom, foi isso que eu consegui aprender nesse curto período de tempo. Os Ashiras fala que isso é incrível em apenas um confronto de curto espaço de tempo. Você conseguir aprender tudo isso sozinho. O mestre Boyashiki se levanta, deixado todo sem entender nada. Então ele começa a pular feito uma criança e fala que agora sim, com essas informações, eles com certeza vão dar um pau no Muzan, deixando todo mundo, inclusive eu, chocado com isso. Eu Koroi, por essa eu não esperava, viu? Então Rengoku fala que a animação do mestre não é à toa. Esse grande homem sozinho conseguir mais informações sobre o Muzan Kibutsu, sugerindo que qualquer geração de caçador já criada na história Tomioka, e pensar que vocês queriam matar alguém com informações tão valiosas só mostram como são idiotas. Então nenhum dos Ashiras fala nada, apenas ficam quietos. Eu tenho mais uma coisa: quando eu lutei com Muzan, eu consegui uma amostra de sangue para a senhora Tamayo. Então ela está fazendo um antídoto para fazer a Nezuko voltar a ser humana de novo. Então o Tanjiro fala que é verdade, agora só temos que esperar uma resposta da senhora Tamayo. Então a Kanai, Gilgamesh e o Tanjiro estão machucados, então eles podem ficar na mansão borboleta se recuperando. O mestre Boyashiki fala que sim, que eles podem ir agora porque eles vão começar a reunião. Então os Kakushin tenta me carregar, mas eu falo que não preciso ser carregado por ninguém e só ele mostrar o caminho. Então nós somos levados para a mansão borboleta. Então eu falo: esse casa e familiar. Então quando nós entramos na mansão, vemos duas pessoas. Eles fala: você cresceu bastante, Gilgamesh, e se tornou um grande homem. Quando eu olho, vejo que era o Ayato e a Mayakosho. Nossa, faz tanto tempo, não é? Tanjiro e Gilgamesh, você conhece essas pessoas? Então o Ayato fala que há 12 anos atrás, quando o Gilgamesh era só uma criança, ele salvou eles e suas filhas de um Oni. Então Tanjiro: ok, você já lutava contra os Oni desde de criança? Eu: claro. Como você acha que eu aprendi a lutar antes de eu conhecer o mestre Urokuda? Que eu já era mais forte que ele e eu apenas aprendi a usar técnicas de respiração. Tanjiro: entendi, mas você nem mesmo precisa delas. Então eu pergunto: onde? Nossa, pensei que você tinha se encontrando com elas. As duas se tornará Ashiras. Então eu vejo um prendedor de borboleta no cabelo da Maya e lembro que tinha duas Ashiras que usava o mesmo prendedor. Então são elas duas e minhas amigas de infância.
sequência, ficaram bem bonitas e boy então a Mayra e começa a cuidar dos ferimentos do Tanjiro. Então pessoal, eu vou deixar a parte 4 por aqui. Aviso rápido pessoal, a batalha no trem infinito contra o Akazu vai demorar para ser lançada porque eu estou pensando fazer 2 partes de treinamento para deixar o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu mais poderosos, e vou ensinar eles as minhas técnicas como clones das sombras e aprender a voar assim como você. Ok, bom, até a próxima parte. Jabiroca abençoe todos vocês.